Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos iniciando a leitura do livro Pontos e Contos. Hoje seria o capítulo 27, mas nós vamos pular ele e vamos deixar que vocês leiam cada um em particular, porque ele tem algumas nuances diferentes. Estamos então indo para o capítulo seguinte, que é o capítulo 28, na voz da nossa contadora de histórias, presidente da Fraternidade Cláudio Cidade, Maria Cristina da Costa. Olá, então começaremos a nossa leitura da noite. O capítulo chama-se A Parábola do Rico. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Alguns intelectuais brilhantes no mundo inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do evangelista. Na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor. E como ponto central, aquele velhinho, amigo de Ismael e de Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Afinal, exclama um dos meus amigos, existem realmente os grandes usurários e os ricos infelizes no mundo. São os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. Entretanto, atalha um dos presentes, temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade. Um Rockefeller, um Carnegie, que estimulam as grandes iniciativas em favor do bem público. Não serão ricos amados de Deus? E os Henry Ford, que transformam os pântanos em parques industriais, onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão da vida, não merecem o respeito amoroso das multidões? A apreciação sobre os ricos da terra prosseguia animada, quando alguém se lembrou de submeter a Richard o assunto, em sua afeição substancial. O generoso velhinho, no entanto, replicou judiciosamente: antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Mas, como considero o planeta Terra uma abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que na carne não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados, com as mais vastas obrigações perante a obra de Deus, que é o país infinito das almas. Quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai que criou o universo? Onde estão os bancos infalíveis ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são confiados? As expressões cambiais do mundo são convenções que outras convenções modificam. Basta às vezes um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem. Tenho de mim para comigo que no mundo o dinheiro a gastar como a dívida financeira, a resgatar, são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece, para que sejamos dignos dele. O crédito exige a virtude da ponderação, com a bondade esclarecida, e o débito reclama a virtude da paciência, com o amor ao trabalho.
A essas palavras justas, que nos conduziam a um campo de novas especulações sentimentais, um dos nossos irmãos de esforço, antigo socialista extremado na terra, entusiasmando-se talvez em excesso com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: Muito bem! Sempre encontrei no capital um fantasma para a felicidade humana. Pedro Richard endereçou-lhe o olhar, cheio de mansuetude, e explicou com bondade: Quem te afirmou que o capital no mundo é um erro? E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: Podemos assinalar a dedo os raríssimos homens da terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão. O capital será esse aguilhão, até que as criaturas humanas entendam o divino prazer de servir. Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade, e para a generalidade dos homens, o estímulo ao trabalho. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que o possuem, mas para quantos se esforçam pelo obter. É o meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. O nosso amigo quedou-se em meditação. Aqueles esclarecimentos generosos e simples profundamente nos surpreendiam. O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações desconhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nossos espíritos como jatos de luz. Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escolas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse. Nessa parábola do Evangelho, por que o motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto de Lázaro, redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma. Por que, afinal, o homem rico do mundo pode ser, muitas vezes, uma criatura indigente da aspereza das provas? Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material? O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que ele não mataria a sede espiritual. Quanto ao mais que pediu o rico ao espírito generoso de Abraão, rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus,
que é a água viva da redenção. A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas, orações que nunca chegam a Deus por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas, pela insensatez dos homens indiferentes. O nosso amigo religioso recebera também a sua lição. As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. No recanto silencioso a que me recolho com as heranças tristes da terra, intensifiquei as minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo e, contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar com mais interesse na profunda parábola do rico. Assim estamos terminando a leitura, então, do capítulo 28, a parábola do rico. Para nossa reflexão, assim como Humberto de Campos diz, vamos nos recolher para refletir um pouco. Obrigado a todas e todos. Muito obrigada. Até a próxima semana.